Tudo bem com você? Eu vou falar aqui sobre o dia de ontem, um dia incrível no Tesouro Direto, também no mercado de juros DI, né? Eles acompanham um ou outro, ou melhor, o TD segue o mercado futuro finalmente. Mas vou falar também para quem investe há menos tempo, para quem está começando a usar a ferramenta, enfim. Um vídeo bem geral sobre o mercado, o apoio que a ferramenta App Calculeira dá para você e resultados, né, que você pode conseguir bem melhores do que com o que você ouve por aí. Então eu falava para o investidor inicial como é que ele pode aproveitar o app, comparar com a calculadora e fazer um bom progresso. Aqui, né, na tela investir. As telas do calculador são essas aqui, né? Aqui você vê 8 telas. Você começa pela calculadora gratuita para conhecer essas 4 telas, mas elas são limitadas ao Tesouro Selic, a variações de curto prazo, tá? Um alarme somente. Personalizada é bem mais completa, olha os outros títulos que tem mais risco, né? Então é importante você conhecer, realmente você tomar uma decisão de utilizar o Tesouro Direto por completo. E as telas, como eu dizia, os nomes já dizem tudo, tá? Separei aqui em alguns blocos. Aqui você quer estudar, pesquisar como é que está, e aqui atuar com a sua carteira mesmo. E depois olhar aí resultado mais longo, os alarmes que vão te ajudando nas decisões, vão facilitando a vida finalmente. Então a tela investir é aquela que você compara com a calculadora oficial, né? Você vê aqui, estamos no início do dia da sexta-feira. O mercado ontem teve uma atualização no final do dia, 17h13. O cenário que a gente usa é o Focus, os primeiros 2 anos. A partir do terceiro ano de projeção, a gente usa o segundo ano do Focus, né? Tá, a inflação é meta Selic. Na calculadora você tem que colocar isso manualmente, você tem que colocar uma média, não é tão rico, não é tão bom. E na calculadora é aquela coisa, você faz um por vez, né? Você pega cada título lá, um prefixado, coloca lá seu cenário e você vai olhar até o vencimento, né, normalmente, mas olha também em momentos em que o imposto de renda cai. Isso que a ferramenta faz aqui para você automaticamente, ela já mostra o que, qual que foi a melhor rentabilidade. Essa tela está classificada por retorno e você vai acompanhar, né? Que rentabilidade mais alta geralmente acompanha também a sensibilidade maior ao risco, né? Aquele gráfico em cima dá um resumo disso. E aqui você faz a comparação, tá? Então, digamos, entre os prefixados, o mais longo tem mais risco, geralmente está com a rentabilidade superior, essa história aqui. O com juros também, ele pode ser competitivo, ele tem menor risco pelo fato de pagar juros semestrais. Está acompanhando bastante bem também. É prejudicado pelo imposto de renda alto que você paga nos primeiros juros, né? Mas tem umas datas em que esse impacto é um pouco menor. Que datas são essas? O 2 de janeiro, por exemplo, né? Você pode conseguir que o primeiro juros caia pouco depois de 180 dias. Também no 1º de julho, depende do dia da semana, essas coisas, né? 2 de julho às vezes acontece. Então vale a pena olhar. Para os outros tipos de títulos com juros são outras datas, ele começa em fevereiro, né? Tem título de maio também. Pode melhorar um pouquinho. Se você tem um valor muito grande investido, né? Por que não dizer? E tem aquela administração de 1 milhão no máximo por mês. Esse título com juros também pode fazer parte da sua carteira para ajudar a administrar isso daí. Você pega uma taxa boa, crava lá um título longo e com juros você tem como realocar fora desse limite, tá? O Selic segue alto, né? Ele está competitivo nesse instante, até por rentabilidade, mas sempre por um ano, veja. Porque depois da Selic tem a tendência de cair. Então, se você compra um Selic hoje, o que acontece? Você fica naquele dilema. Depois eu vou conseguir uma taxa tão boa? Essa é a questão, certo? E os IPCAs, como é que eles são competitivos? Dessa forma, né? Tem uma taxa longa por muito tempo. Então, se você acredita que o cenário é de que adiante a taxa cairá para padrões mais internacionais, então, por isso você compraria um IPCA longo. Ok? Então, facilita muito. Você não vai fazer essa conta um por um.
dificilmente você vai conseguir. Tem algumas questõezinhas também na calculadora em termos de data, em termos de imposto de renda. E esse aqui é o resumo. Você vê todas as colunas, né? O que a gente mudou aqui foi essa questão final. A diferença de preço por um ponto base. Tá? Tem um arredondamentozinho aqui, então aqui ficou muito baixo. Se sobe um ou cai um ponto base, não chega a 0,01%. Um pouco abaixo disso. Porque a taxa já está bem alta nesse caso, né? Os outros já tem um pouco menos, muito bem. E prazo menor também, né? Então afeta mais o preço. A gente agora colocou percentual, essa foi a diferença. Antes tinha aqui em reais, era mais difícil você tangibilizar isso, né? E aqui tem uma importância bem grande no IPCA 45. Por que esse percentual é importante? O pessoal fala aí, né? O custo do Tesouro Direto é 0,20, que é a taxa de custódia. Para você ver aqui a relevância que você tem de você pegar uma boa taxa. Né? Você pegar um ponto base para cima ou para baixo, já está pagando aqui. Se você melhorou no IPCA 45, observou o mercado, como a gente vai mostrar mais uma vez hoje, você tem chance de já descontar essa taxa no início. Tá? 0,8 também é relevante. Aqui, se você vai passar um dia, mais difícil a decisão. Geralmente o que você vê aqui são valores importantes, né, de passagem do dia. Percentuais mais uma vez. Né? Então dificilmente compensa você deixar de comprar num dia para ir para o outro. Mas durante o dia vale a pena sim você olhar. Então você faz aquela compra no horário da manhã, em torno das 11h30 mais ou menos, ou então em torno de 3 horas da tarde, como nós já mostramos. Claro que isso pode mudar, como aconteceu no dia de ontem. Os horários podem mudar, né? Um dia muito agitado, o tesouro vai lá e muda mais cedo. Mas aí está, a gente queria mostrar essa coluna nova aqui, com percentual, não reais, tá? Tem muito texto também, para quem está começando aqui, você vai entender as coisas, vai lá no blog também, tá? Como é que são os conceitos aqui, né? E qualquer dúvida você pergunta. Vamos ver então como é que foi o dia de ontem mais uma vez, atualizações recentes. Então você vê que a mesma curva, certo? Do mercado futuro. Mostrando o mercado futuro mais uma vez, acompanha bastante bem, né? A gente ajustou mais ou menos aqui o prazo. Nesse prazo aqui você pode colocar a cotação. Eu uso a cada 1 minuto, pode ser a cada 5, tá? Na sua corretora você tem que ajustar isso direitinho. O que você quer, 2 dias mais ou menos, certo? O mercado ainda não abriu hoje, claro. E o que você nota? Vou fazer um caso aqui. Vamos pegar, bom, abriu o mercado, subiu muito o Tesouro Direto, certo? Você não podia fazer nada. Depois que ele está muito alto, o que é que você pergunta? Essa taxa aqui acabou de subir bastante. É uma taxa interessante? Principalmente para o 2029, né? Mas também você pode dizer, olha, essa subida se deu o quê? Com a perspectiva de inflação de curto prazo. O 2029 é difícil, né? Que ele já é um título mais longo. Não seria um período incrível de inflação. Geralmente o IPCA vai junto, tá? Então, uma subida é um sinal bom para você que quer investir, certo? O que você faz? Você olha no mercado futuro, aqui era nesse horário 9h33. Você tem um detalhe todo aqui embaixo, tá? 9h33, muito bem, nesse aqui, certo? 308. 9. Aí você vai olhar lá. Note que 10h48 foi o horário em que ele mudou. Caiu aqui, né? 16 pontos, certo? Você vai lá e acompanha o mercado. Você está vendo o mercado caindo, caindo, caindo. O que você diz? Pronto, o Tesouro Direto vai atualizar, vai cair. Ele vai esperar até 11h50, que é o horário tradicional de fazer a mudança? Talvez não. Então você vai lá e crava o seu investimento no Tesouro Direto. Simples assim, certo? Como eu já disse, geralmente eu gosto de investir depois que eu vejo uma subida. Então, durante a manhã ontem foi um bom momento. Depois veio caindo, não tão bom. Veremos como é que vai abrir hoje. Você vê que até final do dia teve outra cotação, né? Para cair de novo e ainda ficou um pouco acima do final do dia de ontem, tá? Então, até aqui você comprou bem, né? Você está em queda, você quer comprar taxa alta. Você percebeu que é uma queda maior também no final do dia, 15h23, 15h26. Você não vai esperar o dia seguinte. Está aqui, está em queda ainda, vai lá e compra.
Foi esse momento aqui, né? Então, vamos dizer, 15 horas aqui, mais ou menos. 15h26, para ele chegar a 15h26, ele pegou uma cotação mais ou menos por aqui. Você vê que está em queda. É bom, tá? Então, espero que tenha sido útil para quem investe há bastante tempo, para quem acompanha o canal há bastante tempo, tanto quanto para quem está começando agora. Aquela história que você ouve por aí, não, vou fazendo meus investimentos mensais, está perdendo, tá? Você tem que olhar no dia como é que está a coisa. Tem essa oportunidade, né? O Tesouro Direto te dá essa oportunidade. É chamado de arbitragem no mercado financeiro. E torna o Tesouro Direto bem competitivo, ainda mais competitivo, né? Com esse nível de taxa, digo aí, né? Você vendo a coisa, o risco baixo do emissor, está muito valorizado nesses dias que o mercado de ações teve a surpresa aí com a americana, né? Em relação ao mercado de fundos imobiliários, diria também o mesmo. Você não tem assim tanta transparência em relação aos contratos. Tem uma administração em cima ainda, tem uma taxa de administração, enfim, tem custos aí que você não conhece. Esses custos podem subir durante, enfim. O fato é que com essas taxas de juros, o Tesouro Direto continua competitivo. Esse é um instrumento ideal para você da renda fixa. Imagina o trader da renda fixa de grande volume. Ele está aqui, ele não consegue ver nada. Ele tem que fazer as análises dele, tem que olhar os cenários. E não tem arbitragem disponível. O Tesouro Direto você consegue ver 1 hora, 2 horas antes dele mudar a taxa, certo? Num dia como ontem você conseguiu uma vantagem muito boa. Que vantagem foi essa? Vamos ver aqui de novo. Foi exatamente essa daqui, ó, no calculador. Investir. Você viu lá no 2029. Então, para cada ponto base, vai dar pouco menos que 1. Então, vamos dizer que cada 2 pontos base desce 1. Foram 16 pontos base, certo? Então, no mínimo 8 pontos base de diferença você conseguiu. Então, a gente conta que 1/3 da sua taxa de custódia. Mais ou menos isso, né? A gente não quis colocar mais decimais aqui para não ficar muito confuso. Enfim, com 2 o pessoal entende melhor. Um pouco abaixo aqui do que o meio, né? Se fosse em outro, vamos ver aqui no IPCA 45, também é muito utilizado. Dá 0,17. Vamos ver como é que foi a taxa dele. Só para completar mesmo, né? Então, 9,30 no IPCA 45, tá aqui. Ele caiu, uau, demais. 11 pontos. Então, você fez uma festa aqui, você ganhou mais do que um ponto base. Se você fez um bom trade no IPCA 45, conseguiu aqui a 6,48, certo? É claro, depois ele pode oscilar de novo. Você não sabe se vai ser o pico de sempre, mas você fez uma arbitragem. Quero dizer também que nós estamos já começando um projeto de um novo alarme. E-mail, na verdade, né? Qual é a ideia? Sabe aqui no Reavaliar Investimentos, ou melhor, nos próximos eventos, quando diz para você, olha, seu próximo juro vai ser tanto, sua taxa de custódia estimada é tal, a gente vai mandar isso por e-mail. Será um e-mail por mês, tá? Falando sobre os próximos eventos que estão na sua carteira. Para evitar você ter que vir na ferramenta, né? Acho que por e-mail complementa também bastante bem isso daí. Foi um pedido que nós tivemos e começamos a fazer. Vai para essa fase aqui de todos os alarmes, que já conta com uma série de opções, tá? Você sabe quando o mercado fecha, você sabe se ele abre atrasado, você tem uma variação muito grande. Vai entrar nessa área aqui das facilidades. Tá bem? Era isso então. Deixe seu comentário, sua avaliação e vamos falando. Obrigado, até a próxima.